O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 e lhes disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem serpentes ou beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte, que o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que os acompanhavam. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos devotos de Santo Antônio, você que acompanha conosco essa transmissão, hoje é um dia de festa, dia de alegria para todos nós, devotos de Santo Antônio. Cada um de vocês, com certeza, tem uma experiência com Santo Antônio, uma experiência de fé, uma experiência profunda que marcou cada um de nós, por isso nós estamos aqui. Para dizer assim: Senhor, muito obrigado por ter revelado essas coisas ao nosso irmão Antônio e transmitido a cada um de nós. Gostaria de refletir um pouco sobre as liturgias ou a leitura de hoje. Como nós refletimos e buscamos. A primeira leitura fala da sabedoria. O que é a sabedoria? É um tesouro inesgotável para toda a humanidade. Mas essa sabedoria aqui não é conhecimento, não é intelecto. Sabedoria aqui é conhecer as coisas de Deus e colocar em prática. Como conhecer as coisas de Deus? Quem são os sábios deste mundo? Se não são aqueles que colocaram a palavra de Deus em primeiro lugar nas suas próprias vidas. Então, buscar a sabedoria é buscar o próprio conhecimento de Deus, na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, como nós buscamos essa sabedoria? Você se acha inteligente? Pode até ser. E sábio? São duas dimensões bem diferentes. Você pode ser muito inteligente e ser um tolo. Você pode ser uma pessoa que não tem tanta inteligência e ser um sábio. Porque na medida em que nós meditamos a palavra de Deus, nós nos tornamos sábios e inteligentes. Inteligente para escolher o que é melhor para nós e para a nossa salvação. Então este é um caminho apontado pela primeira leitura de hoje. E diz que a sabedoria é o caminho de salvação de toda a humanidade. Então nós seremos salvos se buscarmos realmente compreender a nossa fé, buscar o mistério de Deus e conhecer as verdades da fé, a sabedoria que nos transforma em novas pessoas. Como nos ensina então o salmista de hoje, falando: proclamei toda a vossa justiça, coloquei a justiça acima de tudo. Nós vivemos num mundo de tantas propostas indecentes, propostas imorais, para a condução da nossa própria vida. Como nós lidamos com isto? Deixamos-nos corromper ou proclamamos a verdade, que é Jesus? A nossa postura de cristãos tem que mostrar quem nós somos. Não se deixar levar pelas coisas do mundo, mas voltar-se para o Senhor.
e sermos pessoas justas, honestas, conosco mesmo e com os outros. Muitas vezes falta essa compreensão. E aquelas pequenas desonestidades, aqueles pequenos defeitos, vão aumentando. Quem faz uma coisa pequena faz uma coisa grande. Porque não existe pecadinho e pecadão. É uma dimensão de ofender a Deus, sim ou não. Então, como nós fazemos isto? E diz assim que essa alegria de viver, esta busca da justiça, tem que nos alegrar o coração. Então, isso é muito importante, compreender o mistério da fé. A segunda leitura de hoje fala para nós algo importante, falando dos ministérios e dos dons. Que Deus nos deu muitos dons para ser colocado a serviço. Que Deus nos deu muitas capacidades para ser vivida e vivenciada no meio de nós. Viver a nossa experiência de fé. Viver o amor profundo. Cada um de nós tem um ministério. Cada um tem dons recebidos de Deus. O que você está fazendo com os seus dons? Os dons, aquelas capacidades que a gente tem de fazer coisas tão fáceis e dá prazer a gente fazer. Tem coisas que a gente tem que exercitar e fazer um esforço para fazer. Então os dons são esses dons naturais que nós recebemos de Deus para experimentar a fé. E aí ele fala que quem faz isso e busca a meta é ser a plena estatura de Cristo. Eu acho muito desafiador isto para nós. A meta do cristão é ser santo, imitando Jesus Cristo. Quantas vezes nós imitamos aí as pessoas do mundo? Todos são passageiros. Mas se imitarmos a Cristo, vamos receber a vida eterna como herança. Não tem algo melhor neste mundo. Mas para isso precisamos buscar a compreensão de Cristo, a compreensão do mistério da fé. E como nós vamos viver tudo isso, se muitas vezes não temos esse olhar direto para Cristo? Olhando para a imagem de Santo Antônio, com o menino no braço, quem que ele nos apresenta? Jesus. Os santos foram alguém que entrou na intimidade de Deus e nos apresenta Jesus. Então queremos ser discípulos de Santo Antônio, apresenta Jesus aos outros. Seja um evangelizador, seja um missionário, apresente Jesus, diz, Jesus te ama. Tem algo especial reservado para você. Abra o seu coração para essa verdade. Porque muitas vezes a gente fala, mas a gente não consegue convencer nem a gente mesmo, como vai convencer os outros? Porque muitas vezes não basta teoria, gente. Nós precisamos vivenciar a palavra de Deus. O Evangelho de hoje traz para nós um grande desafio de ser discípulo do Senhor e de ir por todos e a todos pregar o Evangelho a todas as nações. E talvez o lugar que a gente precisa pregar o Evangelho é onde que nós estamos. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, não tanto com palavras, mas com atitudes. Talvez aí é o lugar da nossa fé, de vivenciar a fé. E aonde nós precisamos transformar a nossa vida. Então, como nós podemos fazer isto? O exemplo de Santo Antônio nos estimula, porque ele foi um homem que morreu jovem, 36 anos, mas assumiu uma vocação especial de ser discípulos do Senhor, apaixonado por Jesus, apaixonado pela igreja, um grande santo, um homem intelectual, mas quando é chamado para fazer uma pregação, está lá na cozinha, faltou alguém para fazer uma pregação, e aí alguém lembrou, tem Antônio, um homem lá da cozinha, o cozinheiro, parece que ele é bom. Porque se desse errado, era o cozinheiro que deu errado, né? Só que ele foi e deu um show de doutrina, de uma pregação, convenceu multidões e todos se converteram a partir da sua pregação. Mas por quê? O que ele apresentou? Jesus Cristo. Quando se apresenta Jesus Cristo, para ninguém não tem erro. Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade é a vida. Apresentou Jesus, a pessoa pode até não aceitar, que tem toda a liberdade.
Mas Jesus deve ser apresentado sempre na nossa vida, nas nossas atitudes. Então, encerrando essa reflexão, meus queridos irmãos e irmãs, como é bom celebrar Santo Antônio. Esse grande santo, então, a sua imagem é significativa. O menino Jesus que está em seus braços. O menino Jesus que ele apresenta para cada um de nós. Então, o que Santo Antônio nos traz hoje? O menino Jesus. Apresenta Jesus para cada um de nós e nós vamos acolhê-lo na Eucaristia. Nós o acolhemos nos sacramentos da confissão e da reconciliação. E não podemos esquecer o pão de Santo Antônio, o pão dos pobres. Essa decoração é significativa para nós. Não é simplesmente um pão. É o pão dos pobres que nós temos compromisso também. Nessa época de pandemia tão difícil. Então, mas nós temos esse compromisso também com os mais pobres. Com os necessitados, que são os preferidos de Jesus e de Santo Antônio. Essa semana mesmo alguém me disse, Frei, vai ter pãozinho de Santo Antônio no dia de Santo Antônio? Eu falei, com certeza, meu bem. Ela disse assim, porque lá em casa tem um pedaço de pão, um pãozinho que eu levei, tem mais de 2 anos e o pãozinho continua lá, sem perder e macio. Mas nunca tirei e nunca faltou comida na minha casa. Pessoa mais simples. Então muitas vezes a gente que acha que é intelectual, a gente acha que é inteligente e não tem essa sabedoria. Porque a gente confia muito na nossa razão, em vez de confiar na nossa fé. E concluindo, Santo Antônio casamenteiro. Tem muita gente procurando, não tem? Tem muito devoto. Uns estavam agradecendo, mas tem uns aí pedindo ainda. Quem não conseguiu ainda tem tempo. Tem um ano que vem. Até lá nós vamos ver, né? Mas não desanima não. Porque o que a gente pede com fé, Deus alcança. E eu estou preparando um encontro que eu vou ser o cupido de Santo Antônio. Porque eu atendo tanta gente, tantas mulheres e homens que querem casar. Eu vou fazer um encontro para juntar os dois, homens e mulheres que querem casar. Que é da vocação matrimonial. E assim vamos pedir a bênção de Santo Antônio, que ele possa tocar nos corações. Esse encontro vai ser no dia 10 de julho, para pessoas adultas que quer ou que acha que tem uma vocação matrimonial. Nós vamos refletir e aí vamos chamar homens e mulheres para fazer esse encontro. Quem sabe, casamento ou namoro? Eu vou perguntar no final do encontro, né? Então é isso que a gente tem que... É Deus que vai ajudar. Mas é importante, gente. Santo Antônio intercede por nós. Tantos milagres, tantas bênçãos. Com certeza, cada um de vocês tem uma bênção para agradecer. Ou um pedido para fazer. Então agora vamos fazer um momento de silêncio. Vamos fazer os nossos pedidos. Nosso agradecimento. Então feche seus olhos um momento. Você que é um homem de fé, mulher de fé. Peça a Santo Antônio, agradeça as bênçãos recebidas. Como ele é maravilhoso para cada um de nós. Então agradeça tantas bênçãos, mas acima de tudo, coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Santo Antônio, meu querido santo, me ajuda nas minhas necessidades. Abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa os enfermos, abençoa os que sofrem, porque nós confiamos em Ti. Antônio de Pádua, nosso querido santo, acolhe todos os pedidos dos teus filhos aqui presente e que acompanhem conosco essa transmissão. Com certeza, Antônio já está levando todos os nossos pedidos a Jesus, porque ele era tão íntimo e tão próximo. Assim seja.